Atenção, um terremoto assustou moradores de Martinho Campos, em Minas Gerais, no último domingo. No início do ano, outro tremor assustou moradores de São Paulo e de Caruaru, em Pernambuco. Também em Jacobina, na Bahia, diversos tremores de terra foram registrados. Tudo isso no ano em que terremotos devastadores atingiram a Turquia e a Síria, causando a morte de mais de 47 mil pessoas. Afinal de contas, é possível um terremoto tão devastador atingir o Brasil? Por que a Terra tem tremido também aqui no nosso país? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar os terremotos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. E antes que você diga que no Brasil não são terremotos que ocorrem, mas sim tremores, eu quero deixar bem claro que um terremoto é um tremor de terra, mesmo que seja pequeno. Muitos estão assustados com esses tremores aqui no Brasil, devido ao forte terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria neste ano. Então já comenta aí se você tem medo que um forte terremoto assim ocorra aqui no Brasil também. Você acha possível um terremoto de grande intensidade atingir o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E vamos começar analisando o terremoto em Minas Gerais no último domingo. Tremor em Minas Gerais, registrado na noite de domingo, dia 30 de julho, teve magnitude de 3,2 na escala Richter, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Um tremor de terra assustou moradores de Martinho Campos, no centro-oeste de Minas Gerais, por volta das 20 horas e 46 minutos de domingo, dia 30. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o tremor teve magnitude de 3,2 na escala Richter. Imagens de uma câmera de segurança de uma casa mostram o momento em que o tremor aconteceu. No vídeo dá para ver um cachorro que ficou assustado. O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não registraram ocorrências relacionadas ao tremor de terra. A Defesa Civil acompanha o caso. Mas não foi a primeira vez que a terra tremeu por lá. Em 2014, Martinho Campos também teve um tremor de terra com magnitude de 1,8. Na ocasião, o abalo sísmico foi sentido em pelo menos 4 bairros. O tremor pôde ser sentido em toda a cidade. E você que mora em Martinho Campos, sentiu esse tremor também? Comenta aí qual foi sua reação diante deste tremor. Você ficou assustado? Comenta aqui embaixo. Outro tremor assustou moradores de São Paulo recentemente. No dia 16 de junho, os moradores de São Paulo foram surpreendidos por um forte tremor. O Instituto de Sismologia da USP registrou um abalo de magnitude 3,9 na região de Itariri às 8h11 da manhã. Os tremores foram sentidos em várias cidades como Itanhaém, Peruípe, Miracatu e Registro. As vibrações foram significativas, assustando a população local. O Instituto de Sismologia da USP confirmou a ocorrência dos abalos sísmicos que foram notificados pela Defesa Civil de São Paulo. Embora seja incomum, o Brasil pode sim sofrer terremotos. No entanto, o país está localizado em uma região de baixa atividade sísmica, o que torna esses eventos de maior magnitude raros. Especialistas explicam que, historicamente, os tremores mais significativos foram registrados na região amazônica e próximos à fronteira com o Peru. No entanto, é importante ressaltar que a maioria dos tremores no Brasil é de baixa intensidade e passa despercebida pela população. Um detalhe interessante é que neste ano de 2023, diversos terremotos foram registrados aqui no continente americano. Vamos analisar alguns deles a partir de agora. Em 18 de março deste ano, Argentina, Chile,
Equador, México e Peru registraram terremotos. Os tremores mais fortes foram observados nas regiões costeiras do Peru, magnitude 7, e Equador, com magnitude 6,7. De acordo com as autoridades equatorianas, pelo menos 13 pessoas infelizmente morreram e mais de 120 pessoas ficaram feridas. A terra tremeu também em Caruaru, em Pernambuco, no dia 8 de fevereiro deste ano. E também vem tremendo em Jacobina, na Bahia. E eu já fiz diversos vídeos aqui no canal analisando terremotos em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte e também no Acre. Vamos então analisar o terremoto que ocorreu em Caruaru, em Pernambuco, no início deste ano. Na madrugada do dia 8 de fevereiro, pouco depois da meia-noite, a cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, registrou um tremor de terra. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude de 2,2 graus na escala Richter. O último evento de tremor de terra registrado antes deste no município foi no dia 13 de janeiro deste ano também, um tremor de magnitude 1,3 graus na escala Richter. Das redes sociais, moradores da cidade relataram que sentiram tremor em diversos bairros, como em Petrópolis, Indianápolis, Santa Rosa e Centro. Agora vamos analisar o tremor que ocorreu em Jacobina, na Bahia. Diversos tremores de terra foram registrados em Jacobina, no norte do estado, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no domingo, dia 5 de fevereiro deste ano. Moradores relataram que suas casas pareciam que iam cair. Não há registro de mortos ou feridos, ainda bem. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o tremor aconteceu por volta das 17 horas e 45 minutos, com magnitude preliminar calculada em 2,7 graus na escala Richter. O último evento divulgado pelo laboratório no município de Jacobina foi no dia 22 de janeiro deste ano, com magnitude calculada em 1,7. Essa data foi anterior ao tremor que estamos falando agora. E qual foi a causa desses tremores no nordeste do Brasil? A alta sismicidade nordestina pode ser explicada em parte por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação do Brasil-África, ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevadas e tensões que estão se acumulando na crosta, ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa, como é, por exemplo, a costa do Chile, e que nós estamos no centro de uma placa tectônica. A propósito, vale explicar a diferença entre placas, falhas e fraturas. A crosta terrestre, que é uma camada rochosa relativamente fina, não é uniforme e apresenta uma série de divisões. As maiores e mais conhecidas são as placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha de proporções continentais e que estão em lenta, mas constante movimentação sobre uma camada de magma, lava vulcânica, chamada de manto. Por sua vez, as falhas são rupturas de blocos de rocha de uma placa tectônica que geralmente se manifestam em faixas estreitas da superfície. No Nordeste, a falha mais extensa é conhecida como Samambaia e atravessa parte do território do Rio Grande do Norte, tendo cerca de 38 quilômetros de extensão e, em média, 4 quilômetros de largura. Já as fraturas são quaisquer quebras de blocos de rocha, mesmo que esses não se manifestem na superfície e estejam, por vezes, situadas em pontos profundos da crosta. Em comum, onde há um ou dois fenômenos geológicos ou ambos, a atividade sísmica costuma ser maior. O principal desencadeador de um terremoto, contudo, é a liberação de tensão acumulada na crosta por conta dos movimentos das placas. No caso da placa sul-americana, há dois movimentos
movimentos principais, um na direção leste-oeste, que ao mesmo tempo nos afasta da África e nos faz colidir com a placa do Pacífico, e outro no sentido norte-sul. Podemos fazer uma analogia para explicar melhor como as diferentes forças envolvidas nesse movimento de placa podem resultar em sismos. Vamos supor que você deseje tirar o sofá do lugar. Daí você aplica uma determinada quantidade de força e o sofá não sai do lugar. Mas com aquela força que você está aplicando, o sofá está acumulando tensão. Então, o que acontece? Quando a força que você aplica for maior que esse coeficiente, de atrito do sofá com o piso, ele sairá do lugar. A mesma coisa acontece com a crosta. Ela está acumulando tensão a todo momento porque a placa está migrando, e essa tensão será liberada em forma de terremoto quando for maior que o coeficiente de atrito das falhas ou fraturas. Agora, uma pergunta que muitos me fazem: será que um terremoto tão forte quanto aquele que ocorreu na Turquia e na Síria no início desse ano pode acontecer aqui no Brasil? Vamos responder essa pergunta a partir de agora. O Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o encontro delas. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu a Turquia no dia 6 de fevereiro, acontecer no Brasil são remotas, mas o país não está livre dos reflexos dos grandes abalos. A título de comparação, o primeiro tremor registrado na Turquia na ocasião chegou à magnitude de 7,8 na escala Richter, uma das principais formas de medir a intensidade desses tremores. No Brasil também são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. Por exemplo, como estamos analisando, em Jacobina, na Bahia, no início do ano, ocorreu um pequeno tremor de apenas 2,7 de magnitude. Em agosto de 2022, por exemplo, 8 tremores de terra foram registrados na costa do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, o maior evento teve magnitude 3,7 e chegou a ser sentido pela população. Apesar disso, nessa magnitude, raramente o tremor causa danos. Um tremor menor que 3,5 geralmente não é sentido, mas é gravado por sensores sismológicos. Já um tremor entre 3,5 e 5,4 às vezes é sentido pela população, mas raramente causa danos. Entre 6,1 e 6,9, ele pode ser destrutivo em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores classificados entre 7 e 7,9, como o caso da Turquia, sérios danos podem ser causados numa grande faixa. Por fim, os terremotos de 8 ou mais podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Embora não haja limite para a escala, nunca houve terremotos com magnitude de 10 ou superior. Podemos sentir quando algum abalo sísmico tem epicentro na região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores na América do Sul. Isso é preocupante, pois se um forte tremor lá enviar vibrações muito fortes para um grande centro aqui no Brasil, tipo uma capital, não temos estrutura para enfrentar um forte terremoto. Apesar disso, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, a sul-americana, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há um encontro delas. Apesar da intensidade ser menor, o Brasil também é atingido por abalos sísmicos que têm o epicentro aqui. Os tremores em território brasileiro ocorrem principalmente no Nordeste e nunca causaram grandes danos, apenas balançaram móveis, derrubaram pequenos objetos e provocaram uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos. Os estados mais atingidos são o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mesmo no centro da placa, recebemos pressão em todos os pontos e ela provoca pequenos abalos. Os tremores em algumas regiões são mais frequentes porque são locais em que a pressão é maior
ou uma área mais fraca da crosta mais fina. No Oceano Atlântico há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raramente sentimos os reflexos. Eles são mais comuns em terremotos nos Andes. Então, de acordo com especialistas e geólogos, não é possível ocorrer um terremoto de grandes proporções no Brasil. No dia que ocorreu o terremoto lá na Turquia, eu postei um vídeo aqui explicando detalhadamente o que aconteceu por lá. Inclusive, eu respondi a seguinte pergunta: será que o terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria tem relação com as mudanças na rotação do núcleo da Terra? Caso você não tenha assistido ainda este vídeo, vale a pena você conferir. Eu vou deixar o vídeo na tela final e também vou deixar aqui em cima nos cards. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Então, explicando quais são as causas dos terremotos recentes em Minas Gerais, a explicação são as falhas, encontradas no território e também possíveis reflexos de tremores em outros lugares aqui da América do Sul. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio que eu trouxe aqui no vídeo, falando sobre os terremotos no Brasil e que aqui não pode ocorrer um forte terremoto como aquele que aconteceu lá na Turquia? Você concorda com as explicações dadas sobre os tremores de terra aqui no Brasil? Você acha possível um forte terremoto assim ocorrer por aqui? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E se você mora em algumas das cidades que eu citei no vídeo, que enfrentaram terremotos, tremores de terra aqui no Brasil, comenta aqui embaixo qual foi a sua reação diante desses tremores. Você ficou assustado? Você ficou com medo? O que você fez na hora? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Você conhece alguém que mora em uma dessas cidades que eu citei no vídeo? Envia para essas pessoas também. Com certeza eles vão gostar de saber as explicações para esses tremores aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?